Olá, representado e representada. Está começando mais um Sindipres Notícias. Acompanhe agora os destaques deste mês. Corrida do Trabalhador Sindipres agita o início do ano do sindicato. Torneios de futebol regionais se iniciam em março. Regulamentação de terceirizados será levada para plenário em abril. Em ação movida pelo Sindipres, trabalhadores recebem verbas rescisórias em tempo recorde. Trabalhadores ainda aguardam retorno aos seus postos de trabalho. Representado e representada. Vamos começar falando sobre o evento esportivo mais aguardado em nosso sindicato, a Corrida do Trabalhador. Como já noticiamos na edição anterior, a Corrida do Trabalhador Sindipres já está com as inscrições abertas. Conversamos com Amilcar Silva, professor de Educação Física. Veja agora no Sindipres Notícias. Eu comecei com 17 anos, né? A minha primeira prova foi a que seria a meia maratona de São Paulo que saía no prédio da Gazeta Esportiva. Então, era bem diferente a situação, né? As corridas não tinham tanta gente, tantos participantes como hoje na atualidade, né? E eu fiz uma meia maratona, fiz a São Silvestre, que a São Silvestre antigamente era à noite, né? Que era 8 quilômetros, 8, depois passou para 7, 7,5, foi para 9,5, e depois de 2000 para cá que virou 15 quilômetros, né? E virou de dia. E como você começou, né, nas corridas de rua? Eu comecei com 15 anos, eu comecei já a correr, né? Eu fazia algumas provas de rua. Porque antigamente o que acontecia? Até 1990 não existia aquela proibição de menores estarem fazendo prova, né? Então todo mundo participava. Então, só que eram atletas. Hoje, por exemplo, você vê uma quantidade de pessoas fazendo o esporte, né? E então essa que é a única diferença. Você acha importante esse grande número de pessoas que estão participando? Mudou muito o público que corria há 20 anos atrás para o público de hoje? Mudou muito, sim. Porque, só que o único problema assim, que eu vejo é que essas pessoas elas têm que passar no médico primeiro, ver como que estão, porque ao mesmo tempo que está crescendo, está acontecendo várias coisas que, por exemplo, problema ataque cardíaco, morreram já acho que 3 ou 4 pessoas já, mas isso é como eu falo, as pessoas não têm noção do que estão fazendo, e é muito importante esse lado. Passe no médico, tenha uma orientação de um professor de educação física, para você poder estar fazendo um esporte saudável, uma coisa saudável, e não se matando, né? Você vai estar... a alimentação, que você vai começar a estar... você vai sentindo a diferença. Você perde peso, que eu acho que é a maior parte, que a maioria das pessoas estão se sentindo bem, né? E também é uma coisa saudável, porque você vai começando a pensar, né? Se livrar, né? Um pouquinho de tudo, no geral, né? Para quem está começando, qual corrida você indicaria? A corrida mais plana possível, tá? Uma provinha de 5 quilômetros para você não ter problema, vamos falar, e ficar chateado, se iludir, né? Porque de repente você pega uma prova com subida, descida, você vai falar assim, pô, não quero fazer nunca mais. Como aumentou o número de pessoas nas corridas, então as pessoas começaram a ter gosto por isso, porque você vê pessoas novas, amizades, então essa que é o principal. Então onde você vai tendo arruma mais amigos, né? Essa questão das caminhadas, a gente está vendo muita gente fazendo caminhada, né? Isso também é importante para as pessoas começarem a fazer a corrida de rua, ou é uma coisa totalmente diferente, né? Essas caminhadas que as pessoas fazem durante os dias, né? Às vezes sai do trabalho e faz a caminhada. O que você vê dessa forma? É importante também? Sim, é importante, mas a primeira coisa que eu falo, passa no médico, vê direitinho como que tá, e depois tem orientação de um professor de educação física, que isso vai estar ajudando a ele estar desenvolvendo vamos falar, uma caminhada e a partir de lá para uma corrida também, né? E é importante porque essa mudança que teve, as pessoas começaram a ter mais atenção para a saúde, né? Que você vê que melhorou a qualidade de vida de todos, estamos aumentando mais o número a idade, né?
o pessoal está chegando a 80, coisa que a gente não nem pensava em ter, né? Ainda por cima em São Paulo, né? Quem mora no interior já tem facilidade de estar, por causa da vida, é totalmente diferente, né? E São Paulo é complicado. A gente está aqui no mês de março, né, no mês da mulher, e a gente viu um crescimento muito grande, um crescimento elevado até de mulheres correndo, né? Como você vê isso, né? Era diferente da tua época o número de mulheres que corria? Hoje cresceu mesmo de fato o número das mulheres correndo? E qual seria o motivo dessas mulheres estar correndo mais hoje do que antigamente? Não, o motivo hoje, como eu falo, é saúde. A mulher se cuida mais do que o homem. Essa é a palavra certa, né? Então, onde, por exemplo, tem estatísticas, né, que estão mostrando, estatísticas aqui dentro do país, que, por exemplo, a última maratona, a maratona que teve, tinha mais ou menos acho que deu 1.200 homens e deu 900 mulheres. Agora já está quase, vamos falar, não, isso aí foi há 2 anos atrás, depois já está quase emparelhando o número de mulheres. Mas quem termina mais a maratona são mulheres do que homens. Quais dicas você daria para quem está começando, para quem corre já, né? Qual que é o procedimento que deve tomar pré-corrida e pós-corrida? Então, primeiro, assim, você tem um orientador, uma orientação de um profissional de educação física, que é o principal. Alimentação, que é importante, tem que evitar, mas também tem procurar um acompanhamento de um nutricionista, né, que é importante. E aquela coisa, correr, né, que é o principal, mas tentar sempre tendo uma noção do que está fazendo, né? A corrida do Sindpress, que vai ser agora em maio, qual que é a importância dela no circuito, né, de corridas de rua, né? Como você vê esse crescimento nos últimos 10 anos, desde quando começou a corrida do Sindpress? Então, essa prova, a prova do sindicato, é uma das, para mim, no meu modo de ver, é uma das melhores provas, porque ela tem uma coisa que a maioria das provas não tem, que seria subida, descida, e a maioria das pessoas que correm mesmo gostam desse tipo de prova, porque é uma prova na qual, onde você consegue saber o que você vai poder fazer numa outra prova, qualquer outra prova que tenha dentro de São Paulo. Então, por exemplo, se você fizer um tempo bom ali, você tem certeza que você vai chegar numa prova, qualquer prova que dentro de São Paulo, você vai estar fazendo um resultado legal. Eu já levei várias pessoas para estar fazendo a prova do sindicato e eles fizeram um tempo assim bom, aí quando chegaram na outra prova, foram melhores ainda, por causa devido ao piso, né, e o percurso, né? Conversando com o presidente do nosso sindicato, Genival Bezerra Leite, a Corrida do Trabalhador Sindpress chega à sua 10ª edição muito em função da interação entre os trabalhadores. Além disso, é uma forma de trazer atividade física aos nossos representados. Então, se você ainda não fez a inscrição, corra, pois a data limite é até o dia 15 de abril. Para se inscrever, é necessário trazer a carteirinha do Sindpress, últimos 3 Olerics, CPF, RG. O associado e os 2 dependentes poderão se inscrever gratuitamente e é necessário ter mais de 18 anos. Vamos falar agora sobre outra atividade física que agrada não só aos nossos representados: o futebol. Começou neste mês, em Sorocaba, o torneio de futebol regional Sindpress. Cerca de 80 equipes participarão da competição nas principais cidades de São Paulo. Os campeões participarão da 5ª edição do torneio estadual Sindpress. As inscrições podem ser feitas através do e-mail inscrições@sindpress.org.br, nas subsegs e também na sede do sindicato. As equipes precisam ter entre 8 e 15 atletas. Vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800
55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o nosso Sindipress Notícias. No mês passado, o setor jurídico esteve mais uma vez em ação a favor dos nossos associados. Primeiro, com o andamento do caso de Jundiaí, onde 21 trabalhadores da CSI Cargo Logística aguardavam a reintegração. Em fevereiro, a empresa conseguiu um mandato de segurança, entendendo que houve abuso de autoridade quando foi deferido a liminar em ação movida pelo Sindipress. Mesmo com esse mandado de segurança, a segunda sessão de dissídios individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Vara da Região manteve a decisão do juiz de primeiro grau, permanecendo assim a ordem para a empresa devolver todos os trabalhadores aos seus postos de trabalho. Outra vitória do nosso sindicato foi a ação movida pelo Sindipress, em que os trabalhadores receberam suas verbas rescisórias em tempo recorde. Vamos acompanhar a entrevista com Juliana Machado, advogada aqui do nosso Sindipress, explicando o caso. Bem, o caso da Evolute foi um caso que nós conseguimos resolver em tempo recorde, processualmente falando, porque os trabalhadores tiveram atrasos salariais desde novembro de 2013 até a rescisão do contrato comercial mantido entre a Evolute e a tomadora de serviço CPFL. O que ocorreu? Nos meses de novembro e dezembro, os trabalhadores só receberam o salário porque a CPFL fez um depósito em conta do Sindepress com os créditos que eram da Evolute para fazer o pagamento desses salários. Após isso, os trabalhadores fizeram uma paralisação em janeiro, dada a mesma problemática de atraso de salários e benefícios, e nós do Sindepress, numa tentativa extrajudicial, fizemos um pedido de mediação no Ministério Público do Trabalho em Campinas. Como lá não houve solução efetiva da situação de atraso, nós entramos com uma medida cautelar para bloquear todos os créditos que a Evolute tinha junto à CPFL para que fossem utilizados em prol dos trabalhadores. E a juíza da 6ª Vara de Campinas deferiu a liminar, houve um depósito judicial naquele processo e logo após o ajuizamento dessa ação, o contrato de prestação de serviço foi rescindido. E a prestadora de serviços Evolute abandonou todos os 750 trabalhadores nos seus postos de trabalho. Sem dispensá-los, sem dar uma satisfação a eles, eles ficaram perdidos. Se não fosse a atuação rápida do jurídico do Sindepress, talvez até hoje eles estariam aí lutando para receber suas verbas rescisórias. Pois bem, após a ação cautelar, nós entramos com uma reclamação trabalhista por substituição processual. Nessa ação, a juíza deferiu os alvarás para que eles levantassem o fundo de garantia, o seguro-desemprego, e eles assim fizeram, logo no início do processo. Isso aconteceu no mês de abril. A ação seguiu, logo tivemos uma sentença favorável, ela foi totalmente procedente, houve condenação da Evolute e da CPFL como responsável subsidiária, e não houve recurso por nenhuma das partes. O processo transitou em julgado, apresentamos os cálculos de liquidação e fizemos, nós do Sindepress, uma petição para a juíza pedindo uma audiência de conciliação. Ela prontamente deferiu isso, a audiência foi realizada no mês de novembro, no dia 17 de novembro, e lá nós conseguimos viabilizar um acordo. Houve uma proposta pela CPFL, com a utilização dos créditos que já haviam sido depositados em juízo e uma complementação pela própria tomadora. Essa proposta foi submetida em assembleia para os trabalhadores, a maioria aceitou, o acordo foi feito e o Sindepress realizou todos os pagamentos no final do ano de 2014. Então agora o caso está encerrado ou tem uma continuidade nesse processo? Não, o caso já foi encerrado, existem alguns trabalhadores que ainda não foram localizados, nós já informamos isso ao juízo, mas não existe mais discussão se existe responsabilidade ou se há créditos a pagar ainda. Processualmente falando, ele está encerrado. Bom, vamos para mais um intervalo e voltamos já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos.
com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na Colônia de Férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Voltamos com o nosso Sindipress Notícias. A regulamentação de terceirizados será levada ao plenário em abril. O projeto de lei que regulamenta a situação dos trabalhadores terceirizados será pautado no plenário logo em seguida à Semana Santa, no começo de abril. A decisão foi anunciada dia 25 de fevereiro pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Para fechar esta edição do Sindipress Notícias, vamos falar sobre o curso de portaria e controle de acesso, realizado aqui no nosso sindicato. Acompanhe a matéria realizada pela nossa equipe de comunicação. É interessante, aprende bastante coisa sobre leis de condomínio, de normas do condomínio mesmo sabendo algumas noções a gente já tem mas o curso mostra mais coisas avançadas. Você vai aprender mais coisas e eles dão uma oportunidade de um curso bacana, que é bem especificado na área que você quer entrar. Abriu mais a mente, tirei mais conclusões, mais sobre comportamento na empresa. Por exemplo, eu que estou começando assim nessa área, que ajuda a ter uma visão melhor assim daquela área. Esses cursos oferecidos pelo sindicato ajudam a abrir novas portas. Estou procurando o melhor para mim, né? E eu pretendo no futuro ingressar na carreira da portaria, controlador de acesso. Está me trazendo conhecimento, coisas boas, né? A gente quer sempre subir na vida, né? Nunca descer, né? E o curso é muito importante, né? Não vou parar por aqui. Vou fazer outros cursos também, né? Controladora de acesso e vários cursos que o sindicato me oferecer, eu vou regressar nesse meio de profissional, né? Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Sindipress Notícias. Caso queira enviar sugestões de temas que devemos abordar em nosso programa, encaminhe um e-mail para tv@sindipress.org.br. Não esqueça de mandar a sua sugestão. Um abraço a todos os nossos representados e representadas e até a próxima edição.